Bom, meninas, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui para continuar nossa aula de hematologia. Hoje a gente vai falar sobre as anemias, tá bom? Um ponto muito importante. Vamos estudar um pouquinho sobre as anemias e, para começar, uma definição. As anemias, por definição, é uma diminuição dos glóbulos vermelhos ou seja, associado também ou não, tá? Uma diminuição da taxa de hemoglobina, da porcentagem de hemoglobina do sangue. Isso por causas variadas, que vai acarretar, tanto de um lado quanto do outro, a diminuição da oxigenação nos tecidos. Porque a hemoglobina é uma proteína que está dentro das hemácias e essa proteína é responsável por se ligar ao oxigênio ou ao gás carbônico e fazer o transporte desses gases pelo organismo. Se eu tenho uma redução dos glóbulos vermelhos, do número de glóbulos vermelhos, eu vou ter também uma redução da hemoglobina. Mas eu posso ter uma contagem de glóbulos vermelhos normal, tá? E uma hemoglobina baixa. Dos dois casos, eu vou ter uma redução da minha oxigenação. E isso vai dar problema, isso vai trazer problema, tá? Pode acontecer por conta de... pode acontecer não, é desequilíbrio. As anemias são um estado de desequilíbrio do organismo. Aliás, todas as doenças são estados de desequilíbrio. No caso das anemias, é um desequilíbrio entre a produção e a destruição das células do sangue, dos eritrócitos. Existe, e dos componentes do sangue também, né? Existe uma produção normal e existe uma taxa de destruição normal. E essa produção e essa destruição, elas são equivalentes, elas se balanceiam, contrabalanceiam. Se eu tenho uma baixa produção e mantenho a minha taxa de destruição, eu vou ter anemia. Mas, pelo contrário, se eu mantenho a minha taxa de produção e a taxa da destruição aumenta, eu também vou ter anemia. Então, tanto de um lado quanto do outro, existe um desequilíbrio entre a produção e a destruição que vai causar uma diminuição da oxigenação nos tecidos. E o problema da anemia é justamente esse. O hematócrito e os níveis de hemoglobina nos estados fisiológicos, eles vão variar, são variações fisiológicas, são variações normais. Tá? Variam de acordo com o sexo, com a idade, com a tensão de oxigenação no ambiente, com o estado de hidratação. Se a pessoa está desidratada, o hematócrito dessa pessoa consequentemente vai estar mais alto, porque vai ter menos água no sangue, menos volume de água no sangue. Então a proporção entre a parte líquida do sangue e a parte sólida vai estar reduzida. Com isso, o hematócrito vai estar lá em cima, vai estar mais alto, mas isso não significa aumento das células do sangue, está significando, pelo contrário, uma diminuição da parte líquida. Não é uma anemia, não é uma hiperprodução de células do sangue, é só uma desidratação que é corrigido principalmente em idosos e crianças crianças pequenas, né? Isso é corrigido facilmente com administrando soro e tal, refazendo a reidratação. Mas com crianças e idosos isso aqui pode acontecer mesmo, tá bom? A altitude também é outra situação que vai provocar uma variação do número de componentes do sangue, células do sangue e seus componentes, porque quanto maior a altitude, o ar está mais rarefeito, existe menor concentração de oxigênio no ambiente. Por conta disso, vai ser necessário a produção de um número maior de células do sangue, de componentes do sangue, para poder compensar essa diminuição de oxigênio, tá? Então, vamos lá. Agora falando sobre diagnóstico. Por causa dessas alterações fisiológicas que podem acontecer, a gente não pode bater o martelo de uma anemia com um exame de laboratório. A gente vai precisar fazer uma avaliação, o médico vai precisar fazer uma avaliação do estado desse paciente, através da história dele, do exame físico, da clínica dele, avaliação laboratorial também, tá? E os valores de referência são de acordo com a região, de acordo com
o local que a pessoa mora, nível do mar vai ser uma, altitude vai ser outro. O tipo da população estudada também, qual é a idade, qual é a etnia, porque a etnia também tem alterações fisiológicas de acordo com a etnia da pessoa, tá? Vamos lá. Sinais e sintomas da anemia. Os sinais clínicos vão sempre apontar para a diminuição da oxigenação, causando fadiga. Se eu tenho uma menor oxigenação do sangue, a minha produção de energia vai ser menor, porque o oxigênio ele é importante dentro das células do sangue, a respiração celular, a nível celular, a gente estudou isso em biologia celular, tá? Biologia celular e molecular, a gente estudou isso. A respiração a nível celular, ela está ligada à produção de moléculas de energia, de ATPs. Ai, gente, o vizinho está testando o carro agora. Ela é ligada à produção de ATP, a produção de moléculas de energia. Então, sem oxigênio, eu tenho uma produção baixa de energia. Com oxigênio, eu vou ter uma produção normal dessa energia, ok? Então, diminuindo a oxigenação, eu diminuo a produção de energia. Diminuindo a produção de energia, o corpo vai priorizar a energia para tarefas importantes e vai deixar tarefas, vamos dizer assim, a musculatura, exercícios, tarefas para exercício, diminuída, a energia para exercício diminuída, tá? Então a pessoa vai estar sempre cansada, palidez, dispneia sob esforço, ou seja, vai fazer algum tipo de esforço, vai ficar com falta de ar. A pressão vai estar diminuída também, aumento da força de contração do coração, palpitações por causa da disfunção da contração do coração, vertigem e dores de cabeça. A classificação das anemias é baseada na resposta da medula, porque vai ser baseada na resposta da função de produção das células da medula. Essa resposta vai estar clara, vai estar mostra para a gente no sangue periférico, de acordo com alguns elementos que a gente vai encontrar nesse sangue periférico e a gente vai ver, tá? Por causa disso, por causa da resposta da medula, a gente pode classificar as anemias como regenerativa, quando ela está tendo uma hiperatividade para trabalhar, sendo hiperestimulada a trabalhar, e a regenerativa, quando ela está sendo prejudicada no seu trabalho. Quando a função da medula está sendo prejudicada, a gente tem a anemia arregenerativa. E quando a produção da medula, o trabalho da medula está sendo incentivado, está sendo, vamos dizer assim, estimulado, a gente tem uma resposta, uma anemia regenerativa. Tá? A gente vai ver devagarzinho isso aqui. Então, vamos lá. As anemias, elas podem ser classificadas pela alteração da produção, a medula está sendo prejudicada, a alteração da medula, a produção da medula, das células do sangue estão sendo prejudicadas, aí a gente tem as anemias chamadas de arregenerativas, por causa de ou carências de vitaminas, ferro, vitamina B12, ácido fólico, ou por causa de alguma formação de tecido dentro da medula, ou mielodisplasias, que são alterações mesmo do tamanho da medula, ou infiltrações de câncer dentro da medula, produção de câncer mesmo dentro da medula, tecido novo, né, neoplasias dentro da medula, ou então pela própria paralisação do trabalho, uma falha no trabalho, uma disfunção do trabalho da medula óssea. Então elas podem ser anemias arregenerativas nesses casos. A produção das células, dos componentes do sangue vai estar prejudicada essa produção por causa de disfunções, vamos colocar assim, do trabalho da medula. E
pode ser por alteração da produção e pode ser também por destruição. Aí a gente tem as anemias regenerativas. O trabalho da medula está direitinho, está sendo feito funcional, está sendo até hiperestimulado, porque está havendo um excesso de destruição da produção. Lembra aquele desequilíbrio entre a produção e a destruição? Eu diminuo a produção, eu tenho anemia regenerativa. Eu aumento a destruição, eu tenho anemia regenerativa, tá? As anemias regenerativas, elas podem ser ou hereditárias ou adquiridas. Hereditária é quando ela recebe, a pessoa recebe do pai, da mãe, né, o gene para anemia. A gente tem isso no caso das talassemias, das anemias falciformes, das esferocitoses. Ou adquiridas também por causa de algum problema que venha acontecer. Exemplo, doenças autoimunes. E existe também anemias hemolíticas autoimunes, que as hemácias vão ser destruídas por causa do próprio sistema imunológico. O sistema imunológico que está fazendo essa destruição. Ou anemias hemolíticas microangiopáticas, doenças dos vasos sanguíneos que vai acabar destruindo as hemácias. E também doenças hemolíticas do recém-nascido. A gente vai ver daqui a pouquinho isso aí, ok? Devagarzinho. Vamos começar com as anemias regenerativas, ou seja, o excesso de destruição está aumentando a produção, se tem um aumento da produção das células sanguíneas. E a gente vai ver no hemograma elementos que vão basear essa anemia regenerativa. Vai estar mostrando para a gente que a medula óssea está sendo hiperestimulada. Uma demonstração disso é reticulocitose, aumento da produção de reticulócitos, aumento da contagem de reticulócitos no sangue periférico. Esse aumento da contagem de reticulócitos, lembra? Os reticulócitos são as hemácias jovens, de 24 a 48 horas, elas são lançadas até 48 horas, a gente consegue encontrar os reticulócitos no sangue periférico. Né? Depois disso, vai perdendo aqueles grânulos basófilos, né? E vai se transformando, ele se converte na hemácia. Enfim, vai amadurecendo, né? Então, mas dentro de 48 horas, a gente tem um aumento da contagem desses reticulócitos. Significa que dentro daquelas 48 horas houve uma hiperprodução, houve uma hiperestimulação das células do sangue, tá? A contagem dos reticulócitos normalmente está abaixo de 1%. Se estiver acima disso, é porque a medula está sempre hiperestimulada a produção de eritrócitos. Então, a gente está tendo aqui uma destruição grande, ou uma falha grande, ou uma diminuição de células do sangue, a ponto tanto que a medula óssea ela foi estimulada a produzir mais células do sangue, colocou mais reticulócitos do que é normal dentro no sangue periférico, ok? Anisocitoses. A gente também vai ver anisocitose, que vai ser uma diferença das hemácias, uma diferença do tamanho das hemácias, que vai ser verificada no esfregaço sanguíneo. Umas hemácias muito grandes, umas hemácias muito pequenas, tá? A gente vai ter uma diferença grande, né? O RDW vai estar lá em cima, indicando essa diferença do tamanho das hemácias. E policromasia, diferença entre as cores das hemácias observadas no esfregaço sanguíneo. E essa cor justamente por causa da diferença de maturação das hemácias, mesmo na coloração normal, né? Coloração Maigron de Ginsa. E essa diferença na coloração das hemácias, mesmo com esse corante, está indicando resquícios de RNA. Ou seja, não houve, pelo mesmo motivo até da reticulocitose, não houve tempo hábil de amadurecimento daquela hemácia, daquele eritrócito dentro da medula. Então, está colocando para fora, está colocando no nosso sangue periférico hemácias de tamanhos diferentes, de cores diferentes, tá? Por causa da pressa que se tem de compensar a quantidade de hemácias que foram ou destruídas ou perdidas, ok? Muitas vezes a gente encontra a presença de eritroblastos, ou seja,
hemácias que ainda nem perderam o núcleo. Tá? A hemácia ela precisa perder o núcleo para se tornar o reticulócito e depois ir para a corrente sanguínea e se tornar o eritrócito. Não é assim? Então, muitas das vezes a gente vai ver hemácias que ainda com núcleo e corpúsculos de Howell-Jolly, por causa dessa pressa, desse aumento da necessidade do sangue periférico de ter células de sangue. Então a medula óssea bota todo mundo, vambora, 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 e vai do jeito que tá, vambora, não dá tempo não, e para compensar essa perda de sangue. Tal é a necessidade do organismo de se obter oxigênio, de se oxigenar os tecidos. Tá? Olha só, são necessários 3 dias para uma resposta regenerativa tornar-se evidente no sangue periférico. Ou seja, se acontecer um evento hoje, eu não vou encontrar essas alterações aqui no sangue periférico. Eu vou precisar de pelo menos 3 dias para que essas alterações aconteçam. É a mesma coisa quando o filho da gente está com febre, a gente vai no médico naquele dia que deu a febre, esperando que vai encontrar, o médico vai fazer alguma mágica lá, pegar a bola de cristal dele e descobrir o que nosso filho tem. Não é assim. Ah, mas não pediu nenhum exame. Sim, nem adianta pedir. Tá? Porque é necessário um período para que o organismo reaja, para que a medula óssea reaja ao que está acontecendo, para poder então aparecer essa alteração no sangue periférico. E essa alteração só depois de pelo menos 3 dias que a gente começa a ver. Então, se começou a febre hoje, não adianta fazer exame hoje, não vai aparecer. Porque o de hoje, a medula óssea ainda nem está sabendo o que está acontecendo direito, ela só está sentindo baque. Então, ela só vai começar a saber o que está acontecendo depois de pelo menos 3 dias. Tá bom, gente? Agora, anemia arregenerativa. Agora a gente está falando do trabalho da medula óssea, não tá legal. O trabalho da medula óssea está prejudicado, está deficiente, tá? Ela é causada, olha, por lesões na medula óssea ou ausência de elementos necessários para a produção das células do sangue. Esse tipo de anemia representa um curso crônico. O início é lento, é acompanhada de neutropenia, ou seja, diminuição da contagem de neutrófilos, e plaquetopenia, diminuição da contagem de plaquetas também. Pode ser causada por uma produção de sangue reduzida, eritropoese reduzida, na ausência da eritropoetina, aquela enzima que estimula, né, a produção do sangue. Isso causado por uma insuficiência renal crônica. Ou seja, o rim da pessoa não está funcionando, não produz a eritropoetina, não tem a produção das células de sangue. Doenças endócrinas também, doenças glandulares, né? Inflamações crônicas, lesões tóxicas na medula por causa de radiação. Ou seja, o próprio trabalho de contenção de células do sangue, de contenção de um câncer, né, por radiação, por quimioterapia e radiação, né, principalmente radioterapia, pode causar sim problemas sérios na medula. Na anemia arregenerativa não vai existir reticulócitos nem policromasia, gente. Claro que não vai. Por que não vai? Porque ela não está funcionando direito, a medula não está funcional, a medula não está trabalhando direito, não está no seu normal. Então, se a medula não está no seu normal, como é que ela vai compensar uma falha de células do sangue? Não tem como, ok? Vamos passar aqui, falar agora sobre as anemias regenerativas. As causas das anemias regenerativas são periféricas, geralmente por uma hemorragia, um trauma, uma cirurgia, hemorragia no trato gastrointestinal, tá? Vai estimular a medula óssea a produzir células além do normal. E as hemorragias, gente, eu peguei esse quadro aqui, achei legal, vocês são de patologia clínica, nós somos, né, de patologia clínica, a gente precisa saber a diferença entre uma hemorragia arterial, venosa e capilar. Na hemorragia arterial, o sangue é bem vermelhinho, é um vermelho bem vivo e faz esguichos por causa da pressão que o sangue está saindo do coração. Quando tem esse esguicho aqui, a gente sabe que atingiu alguma artéria. Alguma artéria foi rompida. A venosa
tem só o sangramento sem esguicho. E a capilar, ela é bem superficial, não tem esse sangramento todo aqui não, tá? A anemia regenerativa, além de hemorragias, de traumas e cirurgias, ela também pode ser causada por hiperemólise, uma estimulação da lise das células do sangue. Ou pode ser crônica, menstruações abundantes, úlceras, tumores intestinais, parasitas intestinais intracelulares também colaboram para isso. Ok? Só um minutinho, galera. Bom, gente, voltando aqui. As anemias regenerativas crônicas, elas vão se dar por causa de menstruações abundantes, onde um fluxo é intenso, o fluxo perdura, né, por muito tempo, através de úlceras, onde existe algum tipo de sangramento. Tumores intestinais também provocam, tá? Tudo que faz uma diminuição da contagem de células do sangue, parasitas intestinais intracelulares, por causa da hemofagia, que eles se alimentam de sangue, então vai ter sim uma perda de sangue aí intensa. E em situações crônicas a gente tem a anemia, a medula óssea sendo hiperestimulada por causa de anemias regenerativas. Bom, as anemias regenerativas, então, a gente pode dizer que eles são mecanismos de compensação. É uma hiperatividade medular que vai compensar uma perda de sangue, tá? Os parâmetros laboratoriais das anemias regenerativas geralmente incluem queda de hematócrito, ok? Acostumem-se a usar símbolos, acostumem-se a usar abreviaturas, tá? Queda de hematócrito, queda também da hemoglobina e aumento dos reticulócitos, aumento da contagem dos reticulócitos com hiperplasia medular, aumento do volume, aumento do volume mesmo, do tecido, aumento da medula, aumento do trabalho medular. Aqui a gente está vendo os reticulócitos, olha só, nesse campo aqui, a gente observa 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticulócitos, só nesse campo, tá? Vamos lá. Anemias hemolíticas, vamos falar um pouquinho sobre algumas anemias aqui. Anemias hemolíticas, a gente pode chamar de anemia regenerativa ou anemia hemolítica. Causa periférica, como todas as anemias regenerativas, elas não têm causa central, a causa é periférica. É uma hiperplasia, ocorre uma hiperplasia da medula óssea, um aumento do trabalho da medula óssea, tá? E reticulocitose também, a gente vai ver aumento da contagem de reticulócitos no sangue periférico. Existe 2 tipos de hemólise, a hemólise intravascular e a hemólise extravascular. Tá? Na hemólise intravascular, acontece a lise das hemácias dentro dos vasos. Eu tenho um aumento da hemoglobina plasmática, a proteína que está dentro da hemácia, ela extravasa para fora da hemácia. Isto é problema. Hemoglobina não foi feita para estar fora do plasma. A hemoglobina ela precisa estar dentro do plasma. Nós temos uma proteína liberada pelo fígado chamada de aptoglobina. É uma proteína que é feita pelo fígado, que ela tem como função capturar hemoglobinas livres no plasma. A hemoglobina não foi feita para estar circulante, para estar livre no plasma. Tá? Mas uma vez que ela foi para lá, nós temos vamos dizer assim, uma compensação. Nós temos uma situação para conter o risco, né? A aptoglobina, que é uma proteína feita pelo fígado, que vai para lá e captura essa hemoglobina do plasma. Qual o problema dela? Quando a gente tem um aumento dessa hemoglobina plasmática aqui, há uma saturação dessa aptoglobina. O nível dela no sangue vai a níveis indetectáveis. A gente normalmente consegue pesquisar, a gente acha essa aptoglobina aqui no sangue, precisa achar.
Quando a gente não acha essa aptoglobina aqui no sangue, significa que está havendo uma concentração maior de hemoglobina no sangue do que deveria ter. E, consequentemente, a aptoglobina, ela segura essa hemácia quando ela está ligada à hemoglobina, quer dizer, ela segura essa hemácia, ela segura a hemoglobina. Quando a aptoglobina segura essa hemoglobina, captura essa hemoglobina, ela volta para o fígado para destruir esse complexo no fígado. Ok? Então ela cata a hemoglobina que está circulante e vai para o fígado. Então, quando a gente não acha a aptoglobina no sangue periférico, significa que a destruição de hemácias está sendo maior do que o organismo pode conter, tá? Que está tendo hemoglobina, sim, em maior quantidade, em grande quantidade no sangue periférico. Isso é problema, tá? Problema por quê? Porque quando passa pelas células dos rins, essa hemoglobina pode ser filtrada pelas células lá do renais, pelas células renais, e causar um aumento da bilirrubina e do urobilinogênio. Tá? Elas vão ser, o ferro dessas hemoglobinas, elas vão ficar retido dentro do organismo humano. Tá? E esse ferro vai estar aumentado, vai dar problema da excreção de bilirrubina e urobilinogênio também. Então a gente chama isso de uma hemólise extravascular, fora do vaso. Tá ok? Já começa a trazer problema para outros órgãos, tá? Aqui no caso, rim. Vamos lá. A anemia hemolítica pode ser dividida em intraglobulares ou anemias hemolíticas intrínsecas, quando a gente tem alteração do eritrócito, alteração de membrana ou no conteúdo celular. Geralmente a alteração de membrana são as esferocitoses, tá? E extraglobulares ou extrínsecas, quando elas são adquiridas. A destruição dos eritrócitos, ocorre a destruição dos eritrócitos, substâncias tóxicas, parasitismos, anticorpos, trauma mecânicos, tá bom? Então aqui a gente tem as anemias hereditárias, tá? Alteração na membrana a gente vai ver como esferocitose, conteúdo celular a gente vai ver nas outras anemias, por exemplo, talassemia, e extraglobulares quando são causas adquiridas, né? Destruição quando geralmente anemias hemolíticas, destruição do eritrócito, as anemias hemolíticas autoimunes, ou substâncias tóxicas ou parasitismo aqui, autoimunes aqui, ó, anticorpos, trauma mecânico nas hemácias também, tá? E por aí vai. Talassemias, anemias que são chamadas de alterações no conteúdo celular, anemias intraglobulares, anemias intrínsecas. Há uma redução da síntese de uma ou mais cadeias de globina. A gente vai ver o que é isso. Vai desequilibrar as quantidades relativas dessas cadeias, tá? A talassemia é uma combinação de palavras gregas, thalassa, mar, e emes, sangue, sangue do mar. Isso tem a ver, gente, com as pessoas de origem no mar, perto do mar Mediterrâneo, chamada também de anemia do Mediterrâneo. Eram essas pessoas que tinham, né, você via muito dessas manifestações clínicas, numa doença é uma doença do sangue, antigamente se falava assim. A origem dela, davam-se que a origem dela eram países que estavam banhados por esse mar Mediterrâneo aqui, mas não, isso é genético. As pessoas daquela região lá, Grécia, Turquia e etc., que estavam banhadas pelo mar Mediterrâneo, tinham essa anemia e passavam essas anemias para os seus descendentes, tá? Bom, vamos lá então. Como eu falei, aqui, ó, a talassemia se caracteriza pela redução da síntese de uma ou mais cadeias de globina. Globina são as cadeias que formam a hemoglobina, tá? Hemoglobina vem dessas cadeias de globina, ok? Então vamos lá, tipos de hemoglobina. A gente tem hemoglobina A1, quando a gente a cadeia normal, tá?
Isso aqui é o tipo normal de hemoglobina, a quantidade normal das hemoglobinas em um adulto, tá ok? Hemoglobina A1 formada por globinas, duas cadeias de globina alfa e duas cadeias de globina beta. A gente diz que esse tipo de hemoglobina aqui é HbA1, hemoglobina A1, tá? Lembre-se, gente, se acostume a usar a abreviaturas, tá? Isso está presente num organismo normal adulto em cerca de 96 a 98%. Hemoglobina A2, duas cadeias de alfa, duas cadeias delta. Hemoglobina 2 está em cerca de 2 a 4% da hemoglobina no adulto. E a hemoglobina fetal, a gente ainda tem duas cadeias alfa, duas cadeias gama de hemoglobina F, isso vai até 1%, é quantidade irrisória, mas tem. Então, as globinas são isso daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma globina, que é a cadeia alfa. Isso aqui também é a cadeia alfa. Então, nós temos duas cadeias alfas. E nós temos na hemoglobina duas cadeias beta. Ok? O oxigênio, ele se liga nesta estrutura aqui, que a gente chama de grupo M. E esse pontinho vermelho aqui no meio é o ferro. Nesse grupo M aqui vai estar ligado oxigênio. Então, em uma hemoglobina, nós temos capacidade para 4 ligações com oxigênio ou com gás carbônico. Vai depender de onde essa hemoglobina estiver, de onde esse sangue estiver passando, tá? Então, dentro de uma hemácia, nós temos trilhões, de hemoglobinas, de proteínas que vão carregar oxigênio, tá? E elas são formadas por essas 4 globinas. As talassemias vai fazer uma redução da produção, uma alteração da produção dessas cadeias aqui, de uma dessas cadeias aqui, ou de duas delas, né? Depende. Ok? E com isso vai dar problema consequentemente vai trazer os problemas que são as anemias. Algumas até incompatíveis com a vida. A gente vai ver isso agora. Então, um adulto normal, nós temos as hemoglobinas formadas por, olha aqui, ó, cadeia alfa, cadeia beta, não é? Num adulto normal, nós temos de hemoglobina fetal duas cadeias alfa e ao invés de ser beta aqui, nós temos duas cadeias gama. Essa é a hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal tem mais afinidade com o oxigênio do que a hemoglobina do adulto, do que a hemoglobina A1, né? Aqui, esse quadro aqui tá errado, tá, gente? Isso aqui é A2, beta 2. Alfa 2, beta 2. Isso aqui tem um delta aqui, mas tá errado. Na de hemoglobina A2, tá? É no máximo 3,5%. Nós temos duas cadeias alfa e ao invés de duas cadeias beta, nós temos duas cadeias delta. A gente chama de hemoglobina A2. Tem no máximo 3,5%. Não pode ter mais do que isso. E de hemoglobina alfa com cadeia beta, duas cadeias alfa e duas cadeias beta, são de 96 a 98%. Aqui tá delta, mas tá errado. É hemoglobina A ou hemoglobina A1. Tanto faz. Ok? Então, essa é a proporção normal da hemoglobina dentro de um sangue adulto, de um adulto normal. O que acontece nas talassemias? Existe uma redução, uma mutação que vai reduzir o nível da síntese da cadeia alfa ou beta, depende da talassemia. Se é alfa-talassemia, a síntese da cadeia alfa vai ser reduzida ou vai estar ausente. Se é beta-talassemia, existe o comprometimento, existe a redução, existe a falha na síntese da cadeia beta, tá? Se eu tenho falha de uma dessas cadeias, a cadeia que está normal vai estar relativamente em excesso. Se eu tenho uma falha na produção da cadeia alfa, se eu não tenho a produção da cadeia alfa, eu vou ter mais cadeia beta do que alfa. Não concorda? Se eu tenho uma falha na produção da cadeia beta, eu vou ter mais cadeia alfa do que beta, porque ela tem que estar parzinho, igualzinho. Então, a falha de uma ou de outra vai trazer um excesso relativo da que não está
uma sua produção deficiente, ok? No Brasil e no mundo, o tipo da talassemia mais comum é a beta-talassemia. Vai dificultar, vai interferir na produção desta hemoglobina aqui, na hemoglobina alfa 1, que é justamente a hemoglobina que está em maior porcentagem no sangue. Porque a gente não tem alteração da produção da hemoglobina fetal se a alteração é no gene beta. Porque a hemoglobina fetal não tem gene beta, a hemoglobina A2 também não tem gene beta, mas a hemoglobina A1 existe o gene beta, ok? Então essa produção aqui vai estar deficiente, vai estar prejudicada. E é o tipo de anemia que vai atingir 97% do total de toda a hemoglobina que a gente tem no organismo. Olha só. As alfa-talassemias. Geralmente a síntese de globina alfa se deve a 4 genes alfa, localizados 2 genes em cada cromossomo 16, ou seja, a alfa-talassemia está localizado, está relativo, está associado à falha no cromossomo 16. Um gene desse é proveniente do pai e outro gene é proveniente da mãe. Lógico, nós temos 2 genes de cada genótipo, de cada característica nossa. Um deles vem do pai, outro gene vem da mãe. Patologicamente pode ocorrer ou bloqueio total ou parcial de um ou até os 4 genes juntos. Quando o bloqueio tem apenas em um dos genes, geralmente a gente chama de uma talassemia alfa mínima, geralmente isso é notado somente por exames mesmo de DNA, testes cromossômicos, testes testes mais específicos, né? E o portador é assintomático. Vai ter uma queixa esporádica de cansaço e palidez, nada muito, que coisa. E a hemoglobina, olha, se apresenta no nível acima de 13 gramas por decilitro. Tá normal, não tem nada demais. Aparentemente a pessoa não tem nada, tá? Assintomático isso, mas tem alteração aí em um gene. Aqui, ó. Então, o padrão normal do cromossomo 16, nós temos genes vindo do pai, 2 do pai aqui, 2 da mãe. É uma representação genética, alfa, 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 alfa. Tá normal, tá? Isso aqui é uma pessoa normal. Tem um gene vindo do pai, que tem 2 características, dois genes, né? Um cromossomo vindo do pai, 2 genes que indicam a talassemia, os 2 estão normais. Quando a gente tem um gene afetado, que pode ser ou da mãe ou do pai aqui, tanto faz, ou, nesse caso aqui, 2 genes afetados mais de uma mesma pessoa, no mesmo cromossomo, eu tenho 2 genes afetados no mesmo cromossomo, um gene afetado aqui, tá? Ou pode ser um aqui, geralmente eu tenho portador assintomático dessa talassemia alfa, a pessoa não vai ter grandes problemas, mas com 3 genes afetados, eu tenho uma doença da hemoglobina H, tá? Com 4 genes afetados, a gente tem hidropsia fetal, é uma situação incompatível com a vida. Talassemia Bart, né, que se chama, tá? Não tem condições de vida dessa pessoa e tem esses 4 genes, os 2 cromossomos estão afetados. Isso aí é uma figura de um feto hidrópico, tá? Foi a figura menos traumática que eu achei, tá bem borrada. A nitidez dela tá bem difícil de achar, porque as imagens desses nenéns aí geralmente são fortes, eu não queria colocar isso pra vocês, tá? Não é a intenção. Mas é só para mostrar que é incompatível com a vida, a situação de talassemia alfa, quando os 4 genes são afetados, é incompatível com a vida. Bom, no laboratório, como que se faz o diagnóstico? A gente tem uma contagem de células do sangue, glóbulos vermelhos baixo, tá? Aí tem, presta atenção, gente, acostumem-se com as abreviaturas. Glóbulos vermelhos baixo, hematócrito baixo, hemoglobina baixa, volume corpuscular médio, volume globular médio da hemácia, né? Que tem aqui a gente está vendo qual é o volume da hemácia, vai estar baixo. Hemoglobina corpuscular média, a quantidade de hemoglobina por hemácia também vai estar em queda. Todos esses índices aqui estão em queda.
Vai ter também uma queda da hemoglobina alfa 1. Justamente, se eu não tenho a, a, o gene alfa sendo produzido normalmente, essa hemoglobina alfa 1 vai estar prejudicada. Mas só essa alfa 1? Não, gente. Todas as outras também. Mas a contagem das outras é muito baixa. Não vai se mostrar tanto. Qual é a contagem que vai se mostrar mais? Hemoglobina alfa 1, tá? Por isso que a gente vai ver no laboratório uma hemoglobina alfa 1 em queda. Na eletroforese de hemoglobinas em pH alcalino, nas crianças e adultos, quando a gente tiver 3 genes afetados, a gente tem adulto, tem criança também afetando isso, a gente vai ter um aumento da hemoglobina H, que vai ser o diagnóstico principal para talassemia alfa. E nos recém-nascidos, situações são incompatíveis com a vida, a hidropsia fetal, a hemoglobina Bartz. Tá? Aí são os 4 genes afetados. No esfregaço sanguíneo, a gente tem anisocitose com microcitose, ou seja, uma diferença do tamanho das hemácias, mas as hemácias estão muito pequenas. Hipocromia, hemácias com falta de cor, tá? Aqui, ó, bem falhadinha aqui, bem falhadinha aqui, aqui também falhadinha. Policromasia, ou seja, mesmo no esfregaço a gente vai ter sobras de material genético de RNA que vai alterar a cor dessas hemácias. E os leptócitos, que são as hemácias em alvo aqui, gente. Aquelas alterações que estão em alvo. Aqui uma hemácia em lágrima, tá? Aqui uma hemácia formando boquinha, né? Mas a gente vai ter muito de hemácias em alvo. Agora falando sobre a beta-talassemia. Vamos dar um tempinho? Daqui a pouquinho a gente volta, tá?